Nessa jornada diária sobre o expositor, o pregador e o feminismo, né, evangélico, eu estou passando aqui diariamente vários tópicos para que nós, pregadores, possamos entender os pressupostos do feminismo e o deslocamento desse feminismo para o meio evangélico, e a partir disso nós sustentarmos uma boa teologia bíblica e redentiva para a relação apropriada do que é ser homem e do que é ser mulher. O feminismo, ele vai também trabalhar... O feminismo é algo multifacetado, né? Não é uma questão uniforme na história, mas existem pressupostos básicos e um deles é que a mulher precisa trabalhar com a elevação do ser. Eu vou tratar exatamente disso nesse vídeo. O feminismo e a elevação do ser. Homens e mulheres são superiores ou inferiores? Bom, esse pressuposto feminista de que tem que haver uma remoção de todos os obstáculos para que haja uma elevação do ser feminino e que isso ocorra sem pedir favor, mas no processo de reivindicação de direitos, tem um grave problema. Primeira coisa que eu queria salientar. O feminismo parte de premissas que contraria a questão da palavra de Deus, da cosmovisão cristã, e busca no fator, principalmente nos direitos humanos, as suas reivindicações. Tá? A gente não pode negar que houve momentos terríveis para as mulheres e nós precisamos repudiar, a partir da nossa redenção em Cristo, repudiar as atitudes machistas, que elas são pecaminosas, e repudiar atitudes feministas, porque são de igual modo pecaminosas. Homens e mulheres, após a queda de Adão e Eva, sustentam pressupostos que são quebrados na cruz de Cristo. Cristo, ele traz um projeto de vida dentro do processo do reino de Deus que está acima dessas reivindicações, está acima da reivindicação do homem em dominar a mulher com força, com violência, e está acima da reivindicação feminista de simplesmente buscar uma reivindicação do ser, que demonstra, no decorrer da história do feminismo, uma certa superioridade. Homens e mulheres são baseados na criação, queda e redenção, e não no processo cultural delineado por direitos humanos que, embora tenha alguma correspondência com aquilo que até a palavra de Deus trata, os pressupostos são completamente desassociados da palavra de Deus, porque buscam a autonomia total do ser, busca o ideal de felicidade que vem do iluminismo. E os pressupostos são bem subjetivistas, bem individualistas, que pervertem o que é ser homem e o que é ser mulher conforme a palavra de Deus. A mulher ter sido criada como auxiliadora e subordinada, conforme Gênesis 2, não deve fazer com que o homem a trate com humilhação e subjugação. Os efeitos da queda é que geraram isso, e se algum homem age dessa forma, ele precisa se arrepender. Mas a redenção em Cristo nos faz cuidar da mulher na sua função, assim como Cristo cuida da igreja. É o que diz Efésios capítulo 5. Essa relação é uma relação de amor, é uma relação de cuidado, não é uma relação de humilhação, uma relação de subjugação. Então, esse pressuposto de elevação do ser não encontra correspondência na cosmovisão cristã. Embora nós não possamos desprezar a violência que aconteceu, o desprezo, o desdém que aconteceu na história em relação à mulher,
Os pressupostos que são defendidos são visivelmente uma ruptura com a palavra de Deus, com a cosmovisão cristã. O princípio de interpretação bíblica que nós seguimos é que a Escritura deve ser interpretada a partir das Escrituras. A Escritura não pode ser interpretada a partir da cosmovisão dos direitos humanos, exatamente porque são amplamente subjetivistas e individualistas. Michel Villey vai dizer que são direitos irreais, pois eles se contradizem à própria realidade de cada país. Tem países que não conseguem reivindicar nem aquilo que é básico para todo mundo. Eles, às vezes, comprometem os demais direitos e são de difícil cumprimento. Um direito de liberdade de expressão, muitas vezes, afronta um direito de liberdade de religião. Essa liberdade proposta pelos direitos humanos é como aquela empresa que vende um produto e não consegue entregar o produto. São contraditórios. Né? Essa liberdade que se torna excessiva e se torna egoísta não faz jus à liberdade que Cristo conquistou por nós. Nós temos um padrão, nós somos um novo povo, nós fomos regenerados por Cristo, a nossa forma de pensar é conforme o reino de Deus, não é conforme as rupturas ocidentais com aquilo que as pessoas dizem que é opressor. Então, ser cristão, ser homem ou ser mulher, não é uma relação de opressão, de opressor e oprimido. É uma relação de ser um homem e mulher, conforme a palavra de Deus diz. Bom, nós não precisamos sustentar o homem como alguém elevado à mulher por ter uma postura de autoridade, e a mulher não precisa querer inverter esse papel, como acontece na história do feminismo. Esse papel é um papel divino e só vai conseguir ser quebrado se nós nos divorciarmos daquilo que rege a nossa fé. O que rege a nossa fé é supracultural. O que rege a nossa fé está além da cultura. O que rege a nossa fé é normativo para todas as épocas. Nós temos que tomar cuidado com esse existencialismo que é acompanhado na teoria feminista. Quando a gente usa a teoria feminista para respaldar aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus, nós acabamos invertendo os polos da interpretação. Você começa a ir até a palavra de Deus e a impor aquilo que você vive para buscar o significado nas Escrituras. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos para ser interpretados por ela. Não estou dizendo que a Bíblia não tem uma aplicação para hoje. Ela deve ter uma aplicação para hoje quando ela é pregada. Mas você tem que tomar cuidado, porque nessa aplicação para os dias atuais, existem coisas que são culturais, mas existem coisas que são normativas. Quando a gente fala de eclesiologia, por exemplo, a eclesiologia não é uma disciplina de segunda categoria. Ela está ligada à doutrina da Trindade. Tudo aquilo que Paulo vai construir nas cartas, tudo aquilo que é construído no Novo Testamento tem um respaldo na doutrina da Trindade. Então, a eclesiologia nunca pode ser uma categoria inferiorizada no processo da formação do povo de Deus. O problema todo na atualidade é esse. Muitas pessoas caem nos ditames feministas sob a argumentação que é quebrada por elas realmente da doutrina da Trindade, sob a argumentação de que a doutrina da igreja não é tão importante como outras doutrinas. Isso é um mito, tá bom? Vamos em frente? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém e amém.